Eu sou o Brasil das Havaianas, tropical. Difícil, cara. Agora, falando de um ponto que ele costuma cativar mais as pessoas jovens, que é uma tecnologia, né? Então, geralmente, o público jovem adota mais cedo. Eu queria ouvir a tua opinião, cara, sobre Bitcoin. O que você acha sobre ele? Você acha que há espaço no Brasil, por exemplo, para fazer alguma coisa tipo El Salvador? Porque lá em El Salvador, o Bukele, ele não apenas começou a comprar Bitcoin, né, o Poder Executivo comprando, em outros países o Banco Central já comprou, como, por exemplo, a República Tcheca, mas ele também transformou em moeda oficial do país. O que é interessante porque hoje, aqui no Brasil, nossa moeda oficial é o real. O real, quando ele se valoriza contra o dólar, ninguém paga imposto por conta disso. Agora, quando o Bitcoin se valoriza contra o real ou contra o dólar, se eu for vender, eu pago imposto. Qual seria a tua ideia para o Bitcoin? Você acha que é uma pauta que tem que estar presente nas eleições ou não? E até pensando do ponto de vista de captura de votos, porque nos Estados Unidos eu vi uma pesquisa da Paradigm mostrando que entre eleitores que não tinham criptomoedas, os no-coiners, não tinha muita diferença do Trump para Kamala Harris. Agora, quando você é para o pessoal que tinha criptomoedas, o Trump abriu coisa de, se não me engano, foram 14 pontos de vantagem. Então, pode ser que lá a eleição tenha sido, não digo decidida, mas ficado mais favorável para o Trump por conta da postura dele em relação ao Bitcoin. Eu acho que sim. E a gente tá falando no livro amarelo em ter reserva de Bitcoin. Não de criptos em geral, mas Bitcoin especificamente. Ter a reserva e ser muito aberto a investidores de cripto para que eles possam vir aqui. Porque, em geral, a pessoa que está no universo cripto, ela também está correlacionada ao universo tech. Então, quando você permite que um cara de cripto possa transacionar, sacar o valor dele com um valor, com uma alíquota de imposto bem baixa, você permite que ele se estabeleça aqui e que, em geral, ele faça negócios aqui. Você acaba sendo um porto para isso. Então, uma das coisas que a gente fala sobre a ideia do Rio de Janeiro. O que é a ideia perfeita do Rio de Janeiro? A gente não tem que ser uma espécie de uma Dubai. E ser uma espécie de uma Dubai é um lugar que resolve favela e tal, e é um lugar que recebe, por causa da exuberância, da beleza, do tipo de vida que... Se você resolve o problema de segurança e infra, o Rio é sensacional. Não, o metro quadrado no Rio só não é muito mais caro porque tem crime organizado em guerra, né? Porque se você pensa, pô, competição costuma ser boa, né, para as pessoas. Competição em coisa boa é boa, em coisa ruim não. Exato. São Paulo é mais seguro que o PCC domina tudo. No Rio você tem uma facção querendo tomar o território da outra. Exato. E você começar a atrair capital de humano de altíssima qualidade para viver num lugar, por exemplo, tech-friendly como o Rio. A gente tem que ser um país tech-friendly e Bitcoin-friendly. Ponto. Porque isso é uma das maneiras, eu tava te falando assim, dos atalhos que a gente pode pegar pra gente tirar essa distância gigantesca. Isso é um dos atalhos. Ainda tem muito país muito receoso de ter marcos regulatórios, vamos dizer, amigáveis com o Bitcoin. Vamos cruzar essa linha rápido? Sabe, o Portugal deu uma acelerada nisso. Vamos cruzar essa linha rápido, porque não só é interessante que as pessoas, e eu estou falando aqui dos jovens, geração millennial e geração Z, eles estão pensando no Bitcoin como uma reserva para o futuro, para a vida deles. Isso está acontecendo no mundo todo. Há um entendimento ideológico já. E eles também estão, em geral, uma pessoa que toma uma decisão dessa, ela tem uma perspectiva sobre dinheiro e reserva diferente. E sobre tecnologia diferente. Então, a chance de uma pessoa dessas querer falar sobre blockchain e depois sobre o uso de blockchain não só no poder público, mas, vamos dizer, em empresas, é enorme. Então, vamos dizer, a cauda disso aí, desse investidor do Bitcoin, para eu chegar num cara que vai abrir uma startup, é uma cauda bacana, favorável, substanciosa. Logo, é uma boa maneira também de atrair capital humano de qualidade para cá. Que é uma das coisas que a gente vai precisar fazer, até respondendo uma pergunta anterior que você fez, estou nesses dois temas. Como num país que está nascendo pouca gente, a gente resolver esse problema não só previdenciário, traindo gente de altíssima produtividade para cá. E o Brasil é um país que só não está atraindo capital humano de altíssima qualidade porque os marcos reguladores são horríveis e é inseguro viver aqui. Porque o bem viver no Brasil, ele é uma possibilidade, ele é um sonho pro gringo. E desde que o Brasil surgiu, cara, vou pro passado, desculpa, mas é legal essa digressão. Tem um livro do Sérgio Barros de Holanda que chama Visão do Paraíso. Desde o início do processo de colonização do Brasil, havia o sonho daquele lugar com riquezas mil, com cidades místicas, com mulheres, com joias, pedras preciosas. E isso motivou muitos aventureiros a virem para cá. Esse sonho, essa visão idílica do Brasil, já teve exploradores, pesquisadores gringos que passaram no século XVIII, XIX, sabe? A ideia do Brasil como um paraíso na Terra, ela ainda existe no mundo. Só que hoje ela não é vista assim, já é um lugar que meio que deu errado e é violento. Mesmo assim, o turismo no Rio de Janeiro nos últimos 2 anos ele aumentou. Porque mesmo com todos esses problemas, vir pra cá e a comida no Brasil, o clima no Brasil, as relações sociais no Brasil, elas são mais leves do que em outros lugares. E isso permite, por ser um país dentro de um sistema de valores ocidental, um lugar passível de ser bem vivido. Melhor do que, você prefere viver em Hamburgo ou prefere viver no Rio? Cara,
Hamburgo dá tudo certo, mas é ruim. O Rio dá tudo errado, mas é bom. Né? Então, o Brasil é isso. Tá tudo errado, mas é bom. Então, vamos tirar a parte do tudo errado e vamos criar os estímulos. Eu acho que a parte do cripto, um marco regulatório muito legal para cripto, e o próprio governo ter a reserva fracionária, isso é bom porque a gente começa, além de aproveitar, vamos dizer, dos ciclos ou quebra de ciclo que o Bitcoin pode te trazer, você trazer o capital humano. Eu acho que isso é política de um país que vai se abrir para receber gente inteligente. Mas a tua ideia com o Bitcoin, então, seria ter um imposto de renda mais baixo? Sim, e atrair gente para vir para cá, base nisso. E ter a reserva fracionária. Tá, interessante. E não pensa em tornar a moeda oficial? Para não ter imposto nenhum? Isso é um bom... Eu não Isso é meu voto, tá, Renan? Eu não tenho... Deixando bem claro O pessoal aqui. já falou que Eu não tá teria caindo como te no responder, funil assim. aqui. Eu não cheguei a discutir isso com o time, então não teria como te dar uma resposta. Intuitivamente, eu não veria nenhum problema nisso, entendeu? Intuitivamente. Então, é só eu discutir com o time, porque eu não teria como te dar uma resposta de bate-pronto agora. Mas eu gostei da sua resposta quanto ao Bitcoin, nessa questão de atrair pessoas que são mais tech, vamos colocar dessa maneira, né? Porque se você pega a demografia nos Estados Unidos, eles têm mais filhos por casal do que o Brasil. Mas mesmo assim, né, o que puxa a taxa de natalidade deles para cima geralmente são os imigrantes. E a pessoa tem aquela ideia de que o imigrante americano é um mexicano que atravessa a fronteira para trabalhar no McDonald's. Lógico que isso tem também, mas se você olha, por exemplo, o Jeff Bezos criou a Amazon, Todo né? mundo fodão. O sobrenome dele